Bom dia, alunos. Satisfação mais uma vez estar com vocês. Prazer, professor Cláudio, professor de Língua Portuguesa da Luiz de Camões. Neste vídeo, eu quero passar para vocês dois conceitos relacionados à nossa matéria. Conceitos esses muito importantes, que é tipos de linguagem e os elementos da comunicação. Então vamos, sem mais demoras, ao primeiro tópico. Eu falei no vídeo passado que linguagem é a capacidade que o ser humano tem para elaborar, criar e decifrar sistemas de comunicação. Quando se fala em linguagens, linguagens é um subconjunto de um conjunto maior que é a linguagem. A linguagem é mais abstrata, ela diz respeito a esse dom que o ser humano tem para criar meios de comunicação. E as linguagens que eu vou falar hoje são os meios de comunicação que são criados a partir desse elemento abstrato maior, um conjunto maior que é a linguagem. Então, os tipos de linguagem estão relacionados aos símbolos ou códigos que o ser humano cria para poder estabelecer comunicação com o seu próximo, refletir sobre a natureza e comunicar com o seu próximo as opiniões que ele tem sobre a realidade que o cerca. Então, os tipos de linguagem são três: linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. A linguagem verbal é aquela que é feita por meio de palavras. A linguagem não verbal é aquela que usa apenas usa outros recursos para poder expressar uma mensagem. Pode ser uma cor, ou as cores, no caso. Pode ser uma imagem, pode ser um som. Então, a linguagem não verbal, ela, sem usar palavras, vai expressar uma mensagem usando esses recursos. Pode também ser um gesto. Então, a linguagem não verbal ela comporta esses elementos sem usar a palavra. E a linguagem mista é uma conjugação das duas, tanto da linguagem verbal como da linguagem não verbal. Ela vai usar palavras e vai usar imagens, por exemplo. Então, aqui nós temos resumido o que eu acabei de falar para vocês. Linguagem verbal, uso de palavras. Linguagem não verbal, uso de recursos os mais variados sem usar a palavra. E a linguagem mista é a conjugação dos dois elementos acima. Perfeito? Então vamos prosseguir. Nós temos aqui, relacionado à linguagem verbal, pode ser discursos, no caso o discurso oral, pode ser um livro, pode ser uma carta, pode ser uma notícia de jornal. Então, temos como uso da linguagem verbal os mais variados meios de comunicação. Na linguagem não verbal pode ser uma charge, pode ser um cartoon, pode ser também uma imagem, uma foto, pode expressar uma mensagem. Depende muito da intenção do autor nesse sentido, certo? E a linguagem mista temos como, por exemplo, os quadrinhos, que é uma conjugação perfeita da linguagem verbal e da linguagem não verbal, certo? Vamos prosseguir. Relacionado à questão dos elementos da comunicação, quando o ser humano ele vai se comunicar, quando ele faz uso da linguagem, desse dom com o qual nascemos, com o qual nascemos, temos em mente que a linguagem ela faz um circuito perfeito. Então, nós temos, dentre os elementos da comunicação, nós temos o emissor, é aquele que envia o texto. Ele codifica uma mensagem e já o receptor ele vai decodificar essa mensagem, ele vai receber a mensagem codificada e se ele estiver
preparado, ou seja, capacitado, tendo como ferramenta o código, sabendo de antemão o código que está sendo usado na mensagem, ele vai conseguir decifrar o código e assimilar a mensagem. Então nós temos o emissor que envia a mensagem e o receptor, ele recebe a mensagem. Entre o emissor e o receptor, nós temos um canal aberto. No caso da linguagem oral, vamos imaginar que tanto o emissor como o receptor estão olhando um para o outro, numa conversa natural, que geralmente nós temos, né, no nosso dia a dia. Então, o que acontece? Os sons emitidos pelo emissor, eles chegam até o receptor através de um canal. No caso da linguagem oral, o ar permite essa fluição dos sons do emissor para o receptor. Nesse caso, o canal utilizado é o próprio ar, né, que respiramos. Isso, matéria como a ciência física pode explicar melhor como o ar pode transmitir os sons do emissor para o receptor. No caso, também o canal pode ser, no caso da linguagem escrita, pode ser uma folha de papel, uma folha do caderno. O canal pode ser essa rede social que eu estou utilizando para entrar em contato com você. No caso, você vai ser o meu receptor e eu vou ser o emissor dessa mensagem, dessa nossa aula. Já então o canal, resumindo, o canal é qualquer meio que o emissor utiliza para poder entrar em contato com o seu interlocutor, ou seja, o seu ouvinte ou o seu leitor, no caso do texto escrito. Relacionado também aos elementos da comunicação, nós podemos incluir a mensagem, que é o assunto veiculado do emissor para o receptor. Todo texto que é falado, que é escrito, tem uma mensagem a ser transmitida. E isso é o foco de qualquer texto produzido. Incluindo mais um elemento da comunicação, nós temos o código. O código seria a língua na qual a mensagem foi enviada, foi codificada. Então a língua é um sistema criado pelo ser humano, criado pela sociedade, para poder os membros dessa sociedade veicular mensagens entre si. Então nós temos esses elementos da comunicação. Resumindo, emissor, quem envia, receptor, quem recebe. O canal é o meio pelo qual a mensagem chega do emissor para o receptor. Nós temos o código, que é a língua na qual a mensagem foi codificada. E, por fim, nós temos a mensagem veiculada pela língua, que é o assunto de qualquer texto, quer falado, quer escrito. Boa aula para vocês. Até a próxima.